dia vinte e muito seis bem. de julho? Dia 26 de julho é o dia dos avós. Ah, achei É fofinho. legal? Você Eu tem acho. avós, Virgem? Então, tem uma avó lá em Curvelo. É uma avó Legal. de consideração, chama Tereza, ela é ótima, uma querida. Muito bem. Com o que eu não sei se você sabe, mas com o envelhecimento da população e o aumento de poder de compra, né, das pessoas com mais de 60 anos, o Dia dos Avós começa a atrair a atenção do varejo e do marketing afetivo, porque não era um dia muito comemorado, né, e começou a ser mais comemorado agora. É uma data que tem potencial para ir muito além das lembrancinhas tradicionais, Sim. né, das roupinhas e objetos para casa, e talvez se consolidar até como uma nova oportunidade de negócios. E para falar sobre esse movimento, o que as marcas ainda precisam aprender com o público sênior, né? As marcas e as empresas, a gente vai conversar agora com o Martin Henkel, que é especialista em consumo maduro e é CEO da Senior Lab. Martin, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso Deadline da 98 News. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Maiara e ouvintes da 98 News. Muito bom, a gente agradece. O Dia dos Avós, ele tem mesmo, o Martin, um potencial para se tornar uma data forte para o varejo. Ontem, até coincidentemente, nós estávamos aqui conversando com uma representante do varejo local, falando sobre a expectativa para o Dia dos Pais, que é uma data com um ticket menor, com menos apelo, por exemplo, que o Dia das Mães, Dia dos Namorados, que Natal, mas que é uma data que vem crescendo. O Dia dos Avós tem potencial para chegar a ser uma data marcante para o comércio nesse meio de ano? Eu acredito que sim, por questões demográficas, inclusive, né? Hoje, nós já temos muitas regiões do Brasil que nós temos mais avós do que netos. Então, Interessante. pela quantidade de pessoas, a diminuição da fecundidade, nós temos famílias hoje que têm um filho, um casal e 4 avós. Então a tendência é essa. Claro que eu acho que nenhuma data substitui a outra, mas o Dia dos Avós começa a ganhar uma relevância maior, porque os avós estão mais presentes, estão sendo mais percebidos, e para como data de varejo, eu vejo uma grande oportunidade, sim, né? E principalmente, você já deu uma dica aí, antecipando um dos assuntos, que não é presentinho qualquer, vamos pensar num presente bacana. Pantufas e meias, acho que eles já têm, acho que eles merecem outros tipos de Pois presentes. é, e aí entra mais presente físico para o valor de quem tem mais de 60 anos, por exemplo. É o presente físico ou é a experiência que vai valer mais? Assim, o neto poder proporcionar alguma experiência. Ah, Parece que a gente combinou essa nossa entrevista. Nós acreditamos que os dois, tá? O presente, sim, que ele tem um simbolismo da entrega, né? Mas é necessário a experiência. E quando a gente fala experiência, não é experiência de compra, experiência de uso, é experiência entre netos e avós. Por exemplo, o neto vai dar uma assinatura da Netflix. Estou dando um exemplo de um serviço, tá? Uhum. Mas tem que dar esse presente depois de levar o avô numa sala de cinema Prime ali do Diamond para assistir um filme bacana, né? O neto vai dar um tênis ou um agasalho para o treino, né? Na musculação. Se a gente for nas academias, no meio da manhã, meio da tarde, nós vamos enxergar muitos grisalhos lá dentro fazendo sua atividade, fazendo seu treino. Mas junto com isso, uma experiência de marcar uma caminhada, ir até o zoológico, fazer um trajeto na Pampulha, ou seja, presentes para os avós, mais do que o bem físico, o valor monetário, é realmente a experiência, é ser lembrado e mais a convivência, é a experiência com convivência entre netos e avós. Martim, eu fiquei curiosa aqui em relação à sua especialidade, que é especialista em consumo maduro. Achei curiosa essa nomenclatura. Eu queria que você me explicasse o que o consumidor maduro quer nesta altura de 60 a mais. Qual que é o perfil de consumo dele? Bom, os 60 mais de hoje em dia são bem diferentes dos 60 mais de 20 anos atrás e Ninguém quer um muito mais diferentes cachimbo dos mais, né, Martin? Não, não, agora bom, alguém que tem 60, 65, 70 anos tem planos, inclusive profissionais e de realizações pessoais para os próximos 20.
né? Aposentadoria para alguns não significa interromper a carreira. Então, nós estamos falando de um consumidor que é bastante exigente e que busca novas experiências. Tanto que quando ele vai fazer uma viagem, ele não quer só fazer uma viagem para um lugar bacana e postar no Instagram. Não, ele quer conhecer a história daquele lugar, história da padaria do lado do hotel onde está hospedado, quer conhecer a história da cidade. Ou seja, são pessoas que, mais do que simplesmente estarem nos lugares, elas querem entender os lugares. E isso serve para experiências do dia a dia, num restaurante, numa padaria. Então, esse é um consumidor bastante exigente, bastante racional, né? Por isso que nas consultorias que a gente dá, a gente orienta, olha, além do ingrediente afetivo e emocional na campanha ou na proposta de valor do produto, precisa ter um atributo racional muito claro, porque ele toma decisões mais com a razão do que com a emoção, Uhum. né? Então, para o marketing, para a comunicação, isso não é um detalhe, isso é um desafio a mais, inclusive. As empresas, principalmente as agências, elas têm compreendido esse novo perfil. A impressão que a gente tem é que ainda há muitos estereótipos nessa comunicação, né? Não me parece assim que a comunicação atende a esse perfil que você está descrevendo ainda. Sim, é que a gente ainda está carregando preconceitos e as personas antigas, né, que já não existem mais. A gente ainda, e principalmente na indústria da comunicação. Mas não vamos atribuir a responsabilidade à indústria criativa, às agências. Quem demanda o produto, quem aponta o cliente é a indústria, é o cliente, o dono do produto, o dono do serviço, e a agência vai executar. Quando as agências têm executado, a gente tem encontrado ainda muitas oportunidades de melhorar o entendimento a respeito desse perfil de cliente, onde se carrega ainda um viés de fragilidade, um viés de aposentadoria, de desinteresse pelas coisas, mas na verdade esse público está super interessado pelas coisas, está super interessado em entender. Olha só, tem muitos consumidores maduros que chegam numa loja de eletroeletrônicos para comprar um equipamento Hum. e eles já pesquisaram antes no Google, já pesquisaram as características do produto, e em muitas situações eles sabem mais da questão técnica daquele produto que o próprio vendedor. Uhum. Por Interessante. É um quê? público Porque ele é um paciente cons... também, né? É um público paciente, tem a paciência de procurar, né? ele tem, mais do que paciência, ele quer tomar uma decisão assertiva. Uhum. Ele não quer errar, principalmente bens de valores mais altos, né? Ele não quer se enganar, ele quer ter certeza do investimento que ele está fazendo. Tanto o tempo é precioso para ele, quanto o dinheiro. Ou Uhum. seja, não errar é importante. Uhum. Martim, a gente sabe que são 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos aqui no Brasil. Esse mercado consumidor movimenta quanto na economia? Bom, as pessoas com 60 anos ou mais, ano passado, tiveram uma renda de um trilhão e 60 bilhões de reais no Brasil. Mas eu tenho dados aqui de BH. Ó, que bom. Tá? Nós temos Ótimo. aqui, ó, 20% da população residente de Belo Horizonte, dados do censo de 2022. Ou seja, esse número já aumentou. Mas em 2022, 20% da população tinha 60 anos ou mais. São 462 mil pessoas. É, seria a sexto município do estado de Minas Gerais. Somente a população com 60 anos ou mais de Uhum. BH. E agora vamos transformar, trazer para cá qual foi a renda no ano passado. A renda total dessa população aqui em Belo Horizonte foi de 15 bilhões e 300 milhões de reais. É. 15 bi e 300 milhões. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da prefeitura deste ano é de 22,6 bilhões, ou seja, a renda total nas carteiras das pessoas com 60 anos ou mais e que estão consumindo, estão comprando, estão escolhendo, foi equivalente a 80% do orçamento do município. E o que Olhem você só falou o tamanho. da renda nacional aí, de perto de 1 trilhão,
de mais de 1 trilhão, né? Falou 1 trilhão nacional, 1 trilhão e... 1 trilhão e 60 1 bilhões. trilhão e 60 bilhões, isso é quase metade do PIB do Brasil, né? Então é uma parcela da população que carece de visibilidade mesmo, principalmente por tudo isso que a gente falou aqui. A adequação da comunicação com eles, mas eu ainda penso em um outro fator que pode facilitar justamente o consumo dessa parcela da população, que é investir em acessibilidade e mobilidade. As cidades não pensam nisso especificamente para essa parcela da população, né? A gente até fala em mobilidade para pessoas PCDs, mas uma pessoa com mais de 60 anos ela não é um PCD. Ela até pode ter limitações de mobilidade por causa da idade, por causa de condições físicas, mas não é um PCD. Ela precisa de um outro tipo de atenção, né, Martim? Vamos falar de calçadas boas, de faixas de segurança em travessia em tempo adequado. Isso faz as pessoas escolherem, inclusive, o roteiro delas. Possivelmente uma farmácia, um supermercado que não esteja num ponto onde seja de fácil travessia, as pessoas vão começar a escolher outros caminhos mais seguros. Então, esse detalhe da acessibilidade, e acessibilidade não é somente para PCD, acessibilidade é para qualquer idade, né? Inclusive criança, mas para esse público, isso impacta na quantidade de clientes que eu vou ter direito. E aí nós temos que, vamos voltar ao dado, 15 bilhões de reais entraram no bolso e foram consumidos. Boa parte disso virou consumo de produtos e serviços aqui em Belo Horizonte ano passado. É. Vão ter, vão querer uma fatia maior ou menor desse bolo? Esse é o ponto. E é uma decisão também, né, que o mercado tem que tomar e aprender a lidar